Olá! Olha, quem trabalha como dev solo ou tá com a grana curta, sabe bem o desafio que é levantar uma aplicação web profissional do zero. É complicado, né? Mas calma, a boa notícia é que tem um caminho. Hoje a gente vai desvendar o blueprint exato para fazer isso de um jeito eficiente e o mais importante, sem estourar o orçamento. Bora lá? Então, fica aquela pergunta no ar que tira o sono de muito freelancer e dev por aí. Será que dá mesmo para construir um sistema web que pareça profissional, que seja robusto, mas com um orçamento, bem, limitado? A primeira coisa que vem à cabeça é que precisa de uma equipa gigante, um monte de dinheiro, mas espera aí, será que o jogo é esse mesmo? E a resposta é um sonoro sim, com certeza é possível. O pulo do gato não é ter rios de dinheiro, é ter a abordagem certa, a estratégia inteligente e é exatamente isso que vamos ver agora. O passo a passo, o tal do blueprint, para construir aplicações de primeira sem precisar gastar uma fortuna. Beleza, vamos começar a mergulhar nos detalhes então. A fundação de tudo, a base da nossa arquitetura, está numa escolha que talvez até surpreenda alguns, o tal do monolito modular. Que bicho é esse exatamente? E por que ele é a escolha perfeita para quem está nessa jornada solo? Vamos entender isso agora. Imagina assim, um monólito modular é como uma caixa de Lego. O projeto todo está ali, numa única caixa, num único deployable. Mas lá dentro, as pecinhas não estão todas jogadas de qualquer jeito. Elas estão organizadas em saquinhos separados, sabe? Um saquinho para montar o carro, outro para montar a casa. Ou seja, módulos distintos e desacoplados. Isso dá a simplicidade de ter um código-fonte só, mas com a organização de um sistema que poderia ser bem mais complexo. É o famoso melhor dos dois mundos, de verdade. Olha, para quem está sozinho na batalha, a arquitetura de microserviços pode até parecer legal, super moderna, né? Mas na prática, ela acaba trazendo uma complexidade e um custo que, sinceramente, são desnecessários no começo. Pensa bem, tem que gerenciar vários serviços, vários bancos de dados, a comunicação entre eles é uma dor de cabeça. A beleza do monólito modular está justamente no contrário, na simplicidade, na velocidade de desenvolvimento e no custo baixo para começar. É uma abordagem pragmática, pé no chão, que deixa a gente focar no que realmente importa, construir o produto. Tá, mas como a gente faz para esse monólito modular dar certo e não virar um monstro de código? Tem alguns princípios-chave aqui. Primeiro, e talvez o mais importante, use a tecnologia que já domina. Não inventa moda agora. Isso dá velocidade. Depois, separe bem as responsabilidades em camadas, para manter a casa organizada. Use interfaces para desacoplar os módulos, isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente. E por último, mantenha as coisas simples, com rotas claras e convenções fáceis de entender. Seguindo essa receita, o monólito fica organizado e super fácil de dar manutenção. Ok, com a fundação pronta, agora é hora de botar a mão na massa de verdade. A gente vai explorar agora os serviços essenciais, as ferramentas que vamos precisar para dar vida à aplicação. É como se a gente tivesse o projeto e agora fosse buscar as peças para montar o quebra-cabeça. Na hora de escolher os serviços, a estratégia mais inteligente é: comece simples e barato, principalmente para o MVP. Por exemplo, para persistência, um SQLite resolve super bem no começo. Para autenticação, um JWT simples com refresh token já dá conta do recado. E aí, quando o projeto for para produção e começar a crescer, aí sim a gente faz a transição para serviços gerenciados, tipo um Postgres da vida, que dá mais escalabilidade e tira um peso das costas. O segredo é escolher a ferramenta certa para cada fase do projeto, sem afobação. Performance é tudo, né? E tem duas coisinhas simples e baratas que já dão um ganho absurdo. Primeiro, usar uma CDN para servir os arquivos estáticos, as imagens, o CSS. Isso faz com que cheguem muito mais rápido para o usuário final. E segundo, implementar um cache, mesmo que de curta duração, para aquelas respostas de API que são mais críticas e mais pedidas. A CDN espalha seus arquivos pelo mundo. E o cache evita que o servidor tenha que ficar recalculando a mesma coisa toda hora. São duas ferramentas que aceleram muito a aplicação sem complicar a arquitetura nem pesar no bolso. Beleza! Agora vamos falar de um negócio que transforma o desenvolvimento de um trabalho artesanal, feito à mão, para uma verdadeira linha de montagem industrial super eficiente. É aqui que a automação entra em cena. Pensa nela como a sua esteira de produção digital, que garante que tudo aconteça no tempo certo, do jeito certo, sem falhas. E esse fluxo de trabalho automatizado, gente, muda o jogo completamente. Imagina só,
Cada vez que um código novo é enviado para o repositório, um processo automático já começa. Ele compila o código, roda os testes e, se tudo estiver ok, já faz o deploy. Acabou aquele processo manual, cheio de passos, que a gente sempre esquece alguma coisa e dá erro. É como ter um assistente robô que cuida de toda essa parte chata, sempre do mesmo jeito, de forma confiável. Para essa linha de montagem funcionar redondinha, tem alguns padrões que são essenciais. Migrações de banco de dados versionadas, por exemplo, para garantir que o esquema do banco evolui de forma segura, sem quebrar nada. E as famosas feature flags, que são incríveis. Elas dão o poder de ligar e desligar uma funcionalidade lá em produção sem precisar fazer um novo deploy. Pensa que é legal, poder liberar uma feature nova só para um grupinho de usuários, testar e só depois abrir para todo mundo. É esse tipo de poder que as feature flags dão. Certo, a aplicação está no ar, funcionando. E agora, como a gente garante que ela vai continuar saudável? Como a gente sabe o que está acontecendo ali por debaixo dos panos? É aqui que entram as operações e a tal da observabilidade. Bora ver como monitorar a aplicação para garantir que ela está rodando lisinha sem surpresas. E quando a gente fala em observabilidade, muita gente já pensa em ferramentas caríssimas e super complexas. Mas não precisa ser assim de verdade. A chave é começar pelo básico, focando no que realmente importa para saber se o sistema está bem ou não. Então, qual seria o kit mínimo e viável de observabilidade? Primeiro, logs estruturados, ou seja, logs em formato JSON, que são muito mais fáceis de pesquisar e analisar depois. Segundo, expõe as métricas básicas, como latência e erros no endpoint tipo /metrics. Terceiro, configure alertas. Muitos provedores têm integrações gratuitas que mandam um e-mail ou uma mensagem no Telegram se algo crítico acontecer. E claro, por último, mas não menos importante, agende backups regulares do banco de dados. Esse é o kit de sobrevivência essencial para manter a aplicação saudável sem gastar quase nada. Agora, vamos para o assunto que interessa a todo mundo, né? Dinheiro e crescimento. Como manter os custos lá embaixo e, ao mesmo tempo, garantir que a aplicação consegue crescer junto com o negócio? Vamos ver umas dicas bem práticas sobre economia e escalabilidade inteligentes. Na hora de escalar, o caminho mais prático e barato quase sempre segue uma ordem. Primeiro passo: escalar verticalmente. O que é isso? Simplesmente dar mais CPU e mais RAM para o servidor que já existe. É a solução mais rápida e barata. Não resolveu? Passo 2. Otimizar. Olhar o código, melhorar aquelas queries lentas no banco de dados, adicionar mais cache. Só depois disso tudo, como último recurso mesmo, é que se deve pensar em dividir a aplicação e refatorar a arquitetura. Seguir essa ordem evita muita complexidade e muito gasto desnecessário. E para economizar grana, tem umas dicas de ouro. Primeiro, abuse dos planos gratuitos dos provedores de PaaS e de CI/CD. Use até não poder mais. Segundo, fique de olho nos créditos para startups que os serviços de nuvem oferecem. Tem muita empresa dando uma boa grana para começar. E uma outra dica, para aqueles projetos menores de clientes com baixo orçamento, dá até para compartilhar recursos, como um banco de dados com esquemas separados. São coisinhas simples, mas que no final do mês fazem uma baita diferença na fatura. E para fechar com chave de ouro e entregar um projeto que realmente tem cara de profissional, tem um checklist que não pode faltar. Uma documentação, mesmo que mínima, mas que seja clara, uma lista de todos os endpoints públicos da API, uma rota específica só para checar a saúde do sistema, o famoso health check, um script de rollback documentado para saber como voltar atrás se der problema e um plano simples de recuperação de desastres. Esse checklist garante que o projeto é fácil de manter, de gerenciar, é um ativo de valor tanto para quem desenvolveu quanto para o cliente. E com isso a gente fecha o nosso blueprint para o desenvolvimento solo. O que a gente viu aqui? Que a simplicidade, a eficiência e uma economia inteligente são os verdadeiros pilares do sucesso. O futuro do desenvolvimento, especialmente para quem trabalha sozinho, talvez não seja sobre correr atrás da última moda, da tecnologia mais complexa. Talvez seja sobre escolher as ferramentas certas para cada trabalho e focar em construir aplicações sustentáveis e de alta qualidade. Fica aí a reflexão. E agora é botar a mão na massa e construir algo incrível.